Qual que é o objetivo de eu estar aqui hoje com vocês? Antes de tudo, vou me apresentar, claro, né? Meu nome é Lúcio, eu sou estudante de medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu fui aprovado em 5 federais de medicina com 17 anos. E eu vim aqui hoje com um objetivo muito específico para conversar com vocês, para explicar da maneira mais rápida que eu conseguir como que você pode fazer uma redação de mais de 900 pontos para qualquer tema em menos de 1 hora. Ou seja, atingir esses 3 objetivos sem utilizar modelo Coringa genérico, que pode fazer você até zerar sua redação, e sem também você usar escrever toda a sua redação do zero, que você fica dependente de sorte, de criatividade, tem outros vários problemas que eu vou comentar ao longo dessa aula. Então, esse é o nosso objetivo, aprender a fazer uma redação 900 mais para qualquer tema em menos de 1 hora. Por que em menos de 1 hora? Para sobrar tempo para fazer as questões objetivas, certo? Mas eu penso que você aí do outro lado da tela esteja pensando que pode ser bom demais ser verdade um método que reúna essas 3 coisas. Mas eu vou mostrar para você que isso é possível com alguns dos meus alunos do último Enem. Então vou mostrar para vocês primeiro o caso da Jéssica, que tirou 920 pontos e ela tinha bastante dificuldade com a redação do Enem. Aqui. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Jéssica, muito prazer. Eu fui aluna do método do Lúcio, que se chama Redação Camaleão, né? E gostaria de dizer que tirei 920 no Enem de 2025, graças ao método. E, bom, consegui fazer ali a redação por volta de 1 hora, no máximo. E o método, ele me ajudou bastante, principalmente na questão de insegurança. Eu tinha muito medo de chegar no Enem e não saber o que escrever, me deparar com um tema que talvez eu me desesperasse por não saber nem o que começar a escrever. E com o método eu consegui desenvolver mais essa segurança. Então, quando eu fiz a redação no Enem, eu estava tranquila. Foi um tema que não me assustou. E mesmo se fosse um tema que me assustasse, eu teria todas as ferramentas para me ajudar, porque o método ele auxilia nisso. Dá repertórios, sustenta ali argumentos. Então, eu não tive esse medo. A minha segurança foi desenvolvida a partir disso. Então, eu só tenho a agradecer pela minha nota. Sou grata ao método desenvolvido pelo Lúcio e espero que ele ajude vocês, assim como me ajudou. Então é isso. Agora eu vou mostrar para vocês outros alunos. A Fernanda tirou 940 pontos, a Vanessa 940, a Sara 920. Esses são apenas alguns dos vários, né, vários alunos que passaram pelo método no último ano, testaram e conseguiram ir bem. 920, o Luiz Xavier, a Letícia tirou 980. E também tem, é lógico, o meu caso, de que eu elaborei esse método e consegui, a partir desse método, a partir dele estar pronto, tirar mais 960 pontos em literalmente todas as redações que eu fiz a partir desse dia. E com isso, eu consegui tirar no dia do Enem 980 e ser aprovado em praticamente todos os federais de medicina que eu prestei. Mas antes da gente entrar no método em si, eu vou contar um pouco da história de onde vem tudo isso. Basicamente, eu sou de Aparecida do Norte, interior de São Paulo, terra de Nossa Senhora Aparecida, onde tem um santuário nacional. E estava tudo indo muito bem na minha vida até chegar no terceiro ano do ensino médio. Começou aquela loucura, tudo frenético, todo mundo começando a estudar para o vestibular e perguntando o que, que eu queria ser no futuro. E eu lembro que eu não sabia ainda muito bem para qual vestibular que eu ia prestar. Para você ter uma ideia das dúvidas que eu fiquei, eu estava em dúvida entre medicina, odontologia, medicina veterinária, ciências da computação e economia. Só faltou eu estar em dúvida também em engenharia da pesca. Essa eu não estava não. Sem menosprezar quem que é engenharia da pesca, se você quer, a gente vai atingir aqui também esse resultado. Mas de qualquer forma foi uma decisão muito difícil, muitas possibilidades, mas eu acabei optando por tentar medicina, até porque se eu passasse em medicina eu poderia ir para as outras, porque a nota era um pouco inferior. E assim foi. Daí a partir desse momento, lá em 2022, quando eu estava no meu terceiro ano, eu comecei a estudar muito, mas muito mesmo assim. Eu comecei todas as matérias, a ver muito vídeo aula, ler, fazer simulado,
Quanto à redação, eu estudei tudo que é tipo de repertório, argumento, ideias para desenvolver o texto. Comecei a fazer redação toda semana sem falta, às vezes até 2 redações por semana. Mas ainda tinha uma coisa que me deixava muito inseguro e fazia eu perder minha noite de sono, que era o quê? Toda vez, sem exceção, que aparecia um tema difícil ou imprevisível na minha frente, eu ficava literalmente travado, sem saber o que escrever. A minha folha ficava em branco durante horas seguidas, sem eu desenvolver nada. Eu ficava com dificuldade de pensar em ideias, repertórios, argumentos. E o pior de tudo, eu demorava muito tempo para escrever a redação. Mas acabou que eu fui levando com a barriga toda essa situação, porque eu estava melhorando na redação. Eu tirava ali, já eu saí dos 600, comecei para os 700, 800, mas ainda tinha um grave problema, que era o quê? Se o tema fosse difícil ou imprevisível, eu rodava. Eu fui levando com a barriga tudo isso, fingindo que nada estava acontecendo, contando com a sorte de no dia do Enem cair um tema fácil, mas um dia tudo se desmoronou. Eu lembro como se fosse hoje. Foi 5 de abril de 2022. Era meu segundo simulado Enem na escola, no terceiro ano do ensino médio. Eu só tinha feito um antes e eu sei que faltavam só 7 meses para o Enem. E eu não estava ainda estudando muito como o pessoal faz desde fundamental para prestar medicina. Eu tinha começado naquela época. E eu lembro que era um simulado, eu peguei a prova, na hora eu fui folhear, correr para ver o tema de redação. Até porque eu sabia que se o tema fosse difícil eu ia mal. E eu tentei prever o tema. Eu pensei na época que poderia ser os riscos da exposição de jovens brasileiros à rede social. Mas o tema não era esse. Eu não sei porquê, mas toda vez que eu tentava prever um tema, era um tema fácil, como esse que eu estou te falando agora. Mas no fim das contas, não foi esse tema que caiu. O tema foi, eu vou até ler para vocês: Meio Ambiente e Justiça Social. Caminhos para combater a desigualdade ambiental no Brasil. Foi aí que o desespero bateu. Eu não sabia, não tinha a mínima ideia do que era desigualdade ambiental. Existe, lógico, a desigualdade social, desigualdade econômica, desigualdade racial, desigualdade de gênero. Isso a gente entende. Mas desigualdade ambiental, eu não sabia o que. Podia até tentar prever o que significava, mas não sabia o significado específico daquilo. Foi aí que o desespero bateu. Eu comecei a ficar nervoso, agitado, sem saber como que eu ia desenvolver minha redação, inseguro. Mas mesmo assim, eu falei, não, eu vou seguir em frente, eu vou tentar. Então eu fui lá, ler os textos motivadores. E eram 4 textos motivadores. Eu só lembro de uma coisa: todos os textos motivadores tinham palavras complexas, ideias complexas e autores complexos. Resumo da ópera: eu não entendi absolutamente nada dos textos motivadores. Nada de nada, de nada, de nada. E eu tinha que desenvolver aquela redação. Na hora, eu já comecei a querer arregar. Falei, não, eu vou deixar aqui em branco, chutar as questões, sair fora, sair da sala. Mas eu não ia desistir tão fácil. Eu estava estudando muito para atingir o objetivo que eu queria. Então eu falei, não, eu vou continuar, eu vou tentar escrever a redação. Eu insisti tanto que eu comecei a conseguir desenvolver. Só que eu fiquei mais de 1 hora só para escrever a introdução. Daí eu comecei a ficar mais nervoso. Eu falei, nossa, não vai dar tempo de fazer o resto. Mas fui continuando, insistindo, até terminar de escrever toda a redação, com a introdução, os 2 argumentos e a proposta de intervenção. Eu olhei para o relógio que estava lá na sala e sabe quanto tempo tinha passado? 3 horas e meia na redação. Ou seja, eu tinha só 2 horas para fazer 90 questões objetivas. É muito tranquilo, né? Você conseguir fazer 90 questões pequenininhas de linguagens, de humanos em 2 horas. Daí eu já comecei a fazer questão, filho. Ela tava tremendo para burro, mas fui fazendo. Até que eu consegui chegar até a questão 60 e poucos. E eu lembro muito bem desse número. Sabe por quê? Porque quando eu cheguei na questão, eu não lembro se é 62, 63. Eu só lembro da voz do fiscal falando: faltam 5 minutos para acabar a prova. Não haverá tempo extra para preenchimento de gabarito. Aí a esperança acabou. Não tinha o que fazer mais, porque
Eu tive que literalmente chutar 30 questões direto no gabarito. E fora isso, a minha redação tinha ficado péssima. Eu comecei a ficar realmente nervoso com tudo isso. Eu pensei até em largar a mão e desistir de atingir essa meta que era passar em medicina na federal. E acima de tudo, um pensamento específico me dominou a noite inteira e tirou todo o meu sono, que era: se no dia do Enem, se no dia oficial, cair um tema difícil ou imprevisível, como foi esse, tudo vai por água abaixo. Não vai ter o que eu fazer, não vai ter para onde eu correr, eu tô lascado. Eu vou ter que abrir mão de ir atrás do que eu queria, porque eu dependia de sorte na redação. Não só de sorte, mas de criatividade, de estar bem no dia para desenvolver. E isso era o sinônimo da insegurança. Eu não ficava seguro para fazer a redação. E eu cheguei a uma conclusão muito importante, que na verdade foi um estalo nesse momento, que a partir daí foi uma coisa muito importante e que você precisa prestar atenção. Eu notei o seguinte: se eu continuasse estudando da forma como eu via fazendo, que era a forma mais recomendada, de escrever tudo do zero, de treinar a redação, o meu final podia ser extremamente trágico. Por quê? Porque eu podia cair num tema difícil ou imprevisível. E nesse dia exato, eu prometi a mim mesmo: eu nunca mais vou sentir o que eu senti fazendo essa redação. Eu nunca mais vou ficar horas em bloqueio criativo, horas pensando o que escrever, simplesmente porque o tema da redação era difícil, imprevisível, ou eu não estava tendo as ideias no dia. Porque no dia do Enem você está naquela correria, você está tentando fazer as questões, você está às vezes nervoso, e você às vezes não consegue desenvolver a redação como você desenvolve no dia a dia normal. E eu jurei que eu ia ler até 500 redações nota 1000 se fosse necessário, para aprender tudo que eu precisava fazer para não acontecer isso de novo. Até porque o Enem, vira e mexe, tem temas imprevisíveis, temas difíceis. E sempre tem gente que tira nota 1000. Isso prova que existem pontos que eu posso pegar de cada uma dessas pessoas para desenvolver uma estratégia. Então eu fui ler todas essas redações nota 1000. E o objetivo meu era, na verdade, escrever parecendo um especialista no assunto, mesmo que eu não fosse um especialista no assunto. Isso me daria muito mais segurança, não deixaria depender de sorte na hora de escrever. Outra coisa que eu fiz foi ler o manual de correção do INEP. Eu não sei se você sabe, mas o INEP publicou em 2019 o manual de correção. E eu estava em 2022 e eu decidi ler as 5 competências e tudo que o Enem cobra, cada mínimo detalhe que ele pode descontar da redação ou faz o aluno pontuar. E eu cheguei à conclusão de que existem 77 pontos que o corretor obrigatoriamente tem que analisar na sua redação. Juntando esse manual de correção que eu li com as redações nota 1000, eu consegui chegar no método camaleão, que é o que eu vou te falar já já. Mas antes, eu quero que você entenda que na situação que eu estava, eu tinha 2 caminhos possíveis a seguir. Primeiro, era continuar escrevendo do zero e treinar cada vez mais. É o que a maioria dos bons alunos acham que é o melhor, mas não é. Não é o seguro a se fazer. E depois você vai até entender melhor, né? Porque você pode gastar muito tempo, você fica dependente de sorte de no dia você conseguir pensar em repertórios, articular esses repertórios, argumentar, fazer uma boa tese. Você fica dependente de N fatores para conseguir se dar bem na redação. E nosso objetivo vai ficar dependente de quanto menos fatores forem possíveis, né? Para conseguir atingir um bom resultado. Então, era isso que eu tinha de opção. A segunda opção era uma opção que parecia até mais tentadora, que era o modelo Coringa. O problema do modelo Coringa é que ele é péssimo, porque o seu texto fica genérico, fica superficial. O corretor pode notar que é um modelo Coringa, porque é muito genérico, as frases são muito amplas, não fica um texto específico ao tema, e hoje em dia é muito pior do que era na minha época, porque hoje em dia o corretor pode já punir as redações que usam o modelo Coringa, inclusive até zerar a sua redação. Então, não tinha opção. As 2 opções que eu tinha eram péssimas. O que eu pensei na época?
eu pensei, eu tenho que desenvolver uma terceira opção, um terceiro caminho, uma terceira via, que seja a minha via, que seja o meu caminho, que seja o meu plano. E foi o que eu fui fazer. Eu não me contentei com essas duas estratégias, porque na verdade eu queria alguma estratégia que me desse a velocidade e segurança do modelo Coringa, mas ao mesmo tempo me desse a qualidade e a especificidade ao texto que o escrever tudo do zero proporciona. Então até que eu cheguei uma ideia, uma invenção de como fazer isso. E desenvolvi esse plano ao longo da continuidade do meu terceiro ano do ensino médio, os últimos 7 meses que eu tinha. Eu lembro que mais ou menos 3 semanas antes do Enem meu plano estava validado. Eu fui testar esse plano. Adivinha quanto que eu tirei em cada uma das redações? Literalmente todas as redações a partir desse dia eu tirei 960 pontos ou mais. Ou seja, 960, 980 ou 1000. E isso é menos de 1% da população brasileira que tira na redação do Enem. Então eu falei, agora eu estou tranquilo. Ainda tinha as outras matérias, é claro, mas redação estava resolvido. Eu não tinha mais esse problema com a redação. Eu já estava muito mais seguro, confiante para fazer a redação. Porque independentemente do tema, eu sabia que com o meu plano eu ia conseguir tirar mais 900 pontos e em menos de 1 hora. Foi chegando o dia do Enem. Até que 13 de novembro de 2022 ocorreu o primeiro dia do Enem. E eu lembro quão confiante eu cheguei no dia do Enem. Isso contrastava muito com a forma como eu cheguei no último simulado que eu tinha feito, no segundo simulado que eu tinha feito. Isso por quê? Porque agora eu tinha um plano que se encaixar para qualquer tema. E lembra que eu tentava prever o tema sempre? Agora eu nunca mais tentei prever o tema, porque eu sabia que eu ia errar. Então eu fui direto, corri para a folha de redação e li lá o tema. Era os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Eu lembro que na hora eu dei até um sorriso, meu plano caiu como uma luva. Eu apenas apliquei um sistema de combinações que eu tinha desenvolvido e em menos de 1 hora, em torno de 50 minutos, a minha redação ficou pronta. O resultado não foi diferente disso. Eu consegui tirar nessa redação 980 pontos, isso por causa de um bobeirinha, porque senão eu ia retirar 1000, e com isso consegui passar em 5 federais de medicina, sendo 2 delas em primeiro lugar. E eu acredito que você também saiba que o tempo é muito importante para a prova do Enem. E isso afetou muito meu resultado. Porque como eu tive tempo, eu gastei 50 minutos na redação. Como eu tive tempo, eu acertei mais de 83% das questões objetivas. Eu consegui ler com calma, interpretar, ter um raciocínio muito mais tranquilo. E isso, o resultado apareceu. Resultado de tudo isso foi aquele menino que era apenas um mero sonhador, que travava toda vez que se deparava com um tema difícil, conseguiu ser aprovado praticamente todos os federais que queria, conseguiu atingir o seu objetivo. Só que eu fiquei com uma coisa na cabeça. Eu falei assim, nossa, até uns colegas meus me mandaram mensagem depois que eu passei, e eu fiquei com uma coisa na cabeça. Eu falei, eu acabei de desenvolver uma coisa que resolveu a redação para mim. De uma vez por todas, eu não tive mais dor de cabeça com a redação. Eu vou ficar com isso só para mim? Não, eu vou passar isso para frente. E foi o que eu decidi fazer. Desde 2022, já tem 4 anos que eu venho desenvolvendo o método Camaleão, testando, validando, aprimorando, para atingir o melhor resultado possível, considerando esses 3 objetivos. Mais 900 pontos em menos de 1 hora e para qualquer tema. E hoje já está numa situação que já existe uma plataforma por trás, uma tecnologia, um sistema com tudo isso. Mas eu acredito que você, de verdade, esteja querendo saber qual que foi o meu método para sair do ponto A, que eu tinha muito medo do tema de redação, que eu travava, que eu não conseguia tirar mais 900 pontos, até o ponto B, que eu conseguia dominar de uma vez por todas a redação do Enem. E eu vou te falar isso, mas antes eu quero que você entenda 2 erros, que provavelmente você está cometendo, que eu também cometi na época, que estava prejudicando muito os meus resultados. São 2 erros principais. O primeiro eu chamo de mestre das humanas. O que é isso? Muitos cursinhos, muitas escolas, o método tradicional faz você acreditar que
A melhor estratégia de redação para o Enem é você estudar muito repertório. Então você estudar muita filosofia, sociologia, geografia, história, literatura, começar a estudar vários repertórios para a redação do Enem. Então, o sistema faz você acreditar que não basta você saber escrever a redação muito bem. Você tem que ser um especialista nas mais diversas áreas do conhecimento. E isso é mentira. Você não precisa ser filósofo, você não precisa ser o Aristóteles para conseguir muito bem na redação. E imagine essa situação. Você vai lá, decora durante seu ensino médio 300 repertórios. No dia do Enem, você, você vai ter que ver se um deles cabe na sua redação. Se pode ser que, inclusive, nenhum deles fique bom na sua redação. Não fique específico ao tema. E você tem um grande problema com isso. Esse é o primeiro erro, não recomendo que você faça isso. O segundo erro, que pode estar comprometendo muito o seu resultado, é o que eu chamo de redação da esperança. O que é isso? É você rezar para cair um tema fácil. Ou seja, você torcer para aquele tema, ou você ter tido contato, ou você ter repertório, ou você ter argumento, ou você ter já visto alguma notícia, alguma coisa nesse sentido. Eu não quero que você passe por isso, porque você coloca sua aprovação a cargo única e exclusivamente da sorte e da criatividade. E eu sei que você conta com a sorte, porque muita gente, é só pesquisar no YouTube lá, possível tema de redação do Enem. Você olha o vídeo, tem milhões de visualização. Por quê? Porque todo mundo fica apreensivo com o tema. E não era para ser assim. Eu quero te dizer o seguinte, a culpa desses erros não é sua. Até porque você ouviu isso ao longo do tempo, acreditou que isso era verdade e está dedicado tentando melhorar na redação. Mas se preparar agora, a partir de hoje, com o que eu vou te passar aqui, daqui em diante, é responsabilidade única e exclusivamente sua. Certo? E enquanto você não tiver uma estratégia segura para o dia do Enem, que você saiba que você não depende do tema para tirar mais 900 pontos, você corre um grande risco de ser frustrado, de sofrer uma grande frustração. E eu quero que você, toda vez que sentar para fazer um tema de redação e se deparar com um tema difícil, imprevisível, que você não sabe desenvolver bem, você lembra do que eu vou falar para você agora. Você não vai acertar o tema. Você não vai acertar o tema. Você não vai acertar o tema. Então não adianta você tentar dar uma Sherlock Holmes e adivinhar qual vai ser o tema da redação para treinar aquele tema. Você não vai acertar. Não vai ter outro professor que vai acertar, colocar aí no YouTube, você vai ver e vai descobrir, vai estudar o tema e vai bem. Esquece, isso não existe. Então, para isso que surgiu o método Camaleão, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou compartilhar minha tela. Aqui. Calma aí, um minutinho. Já vou compartilhar. Daí eu só peço que vocês me avisem se tá tudo certinho, se vocês estão conseguindo ver. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Vou mandar aqui no site, no chat. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim? Ótimo. Então, vamos lá. Eu vou mostrar o que eu desenvolvi. O que eu pensei na época? Se eu quero escrever igual um especialista no assunto do Enem, na redação do Enem, mesmo sem ser um especialista, eu preciso de estruturas pré-prontas para a prova. Não adianta eu tentar desenvolver tudo lá. Até porque se eu desenvolver tudo lá, eu vou ficar dependente de sorte do tema ser aquilo que eu já sei. E algumas vezes não vai ser, lembra? Lá em 2022, o que aconteceu comigo no simulado? Eu não quero que aconteça com você.
Então o que eu pensei? Eu preciso de estruturas pré-prontas, mas eu não quero um modelo coringa, genérico, que vai ficar superficial, não vai ficar bom e eu posso até zerar a redação. Então o que eu fiz, que foi o meu pensamento? Eu vou sequenciar tipos de introdução, ou seja, eixos temáticos que podem cair na redação do Enem. E eu sequenciei esses eixos temáticos. Aqui são 7 eixos temáticos: sociedade, saúde, meio ambiente, educação, esporte, tecnologia, cultura. Não só isso, eu falei, eu preciso agora sequenciar 8 argumentos que se encaixam para vários temas. Ou seja, causas por problema, que é o que a gente preenche lá no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. E eu fui fazer isso. Sequenciei 8 argumentos. Negligência estatal, olha isso, eu estou te entregando de mão beijada o que eu fiz lá. Negligência estatal, normalização de mazelas sociais, legado histórico, desigualdade socioespacial, tomada de ações com base no senso emotivo, desígnio financeiro da produção cultural, lógica mercadológica capitalista, busca por prestígio social. Eu também sequenciei uma intervenção que se encaixaria para qualquer tema, que é a base estatal, e tem várias opções dentro dessa base estatal, depois eu vou te explicar, você vai entender. Resumo da ópera. 16 possibilidades que eu teria aqui para desenvolver uma redação para qualquer tema. O que eu fiz? Eu não só sequenciei as introduções, os argumentos e a intervenção, como eu fui desenvolver um parágrafo para cada uma dessas possibilidades. Então, eu desenvolvi um parágrafo para a sociedade, um para a saúde, um para o meio ambiente, um para a educação. E assim vai, todas as 7 introduções, todos os 8 argumentos e a proposta de intervenção. Como que eu fiz esses parágrafos? Basicamente, eu peguei o manual de correção do INEP, coloquei do meu lado, sim, do meu lado, modo dizer, né? Eu coloquei o PDF aqui na tela e fui ponto a ponto, vendo se os 77 pontos que tem lá no manual de correção, que é o que eu sequenciei também, são 77 pontos, resumindo o que tem lá no INEP. Se os 77 pontos já estavam aqui colocados em cada um desses parágrafos. Foi o que eu fiz. Daí, o que era o resumo de tudo que acontecia no dia do Enem? No dia do Enem, bastava eu analisar o tema, por exemplo, gestão de lixo no Brasil, e selecionar quais 4 parágrafos que eu ia usar. Então, por exemplo, gestão de lixo no Brasil, meio ambiente, certo? E usar a introdução de meio ambiente. Percebe que fica específico ao tema, diferente do texto coringa, que fica genérico. Eu ia depois selecionar os argumentos que eu ia utilizar. Então, o que justifica a falta de cuidado com o lixo que tem no Brasil? A negligência do Estado? Sim. A normalização de mazelas sociais, a sociedade normalizar isso? Com certeza. Legado histórico? Sim, também. A gente pode relacionar ao colonialismo ou puxar algum outro evento. É possível, sim. Desigualdade socioespacial? Não me veio na memória. Tomada de ações com base no senso emotivo? Com certeza. As pessoas são muito mais pautadas na emoção do que na razão. Por que uma pessoa joga lixo na rua em vez de jogar no cesto? Ou por que o próprio governo, próprias pessoas representantes do governo tomam atitudes baseadas nas emoções? Desígnio financeiro da produção cultural? Não. Lógica mercadológica capitalista? Pode ainda associar alguma coisinha aqui. E o último, busca por prestígio social? Não pensei também não. Ou seja, de todos os 8, 4 a gente conseguiria encaixar para esse tema. Eu vou fazer o quê? Selecionar 2 dentro desses 4. Posso selecionar negligência estatal, legado histórico. E a intervenção, essa aqui de base estatal. Resumo foi isso que eu fiz. Só que eu não me contentei, porque isso foi o que eu usei para mim. E eu queria passar para as outras pessoas. Então eu pensei, se as pessoas utilizarem o que está aqui, existe a possibilidade de 2 pessoas ficarem com o mesmo texto entre si, porque vão usar o mesmo parágrafo que eu criei. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise combinatória, eu vou usar matemática. Eu vou para cada uma dessas possibilidades, então por exemplo, introdução 1, eu vou criar 5 parágrafos, que é o que eu fiz. Aqui ó, 5 parágrafos. Para a introdução 2, vou criar mais 5 parágrafos. E assim eu fiz para cada um dos eixos aqui. O que acontece? Agora, cada aluno ia selecionar o parágrafo que ele ia gostar. Ou seja, o repertório que ele mais gosta. Então vamos fazer comigo aqui. Sociedade. Qual que você mais gosta?
eu vou colocar aqui o Legião Urbana, eu gosto do Legião Urbana. E 1, 2, 3, pronto. Tá aqui o parágrafo que eu fiz do Legião Urbana. Esse parágrafo aqui, só para você entender, não é feito com inteligência artificial. Nada daqui é inteligência artificial. Todos os parágrafos foram assim, muitas horas, mas muitas horas mesmo, analisando 77 pontos do manual de correção e aplicando aqui dentro desse parágrafo para garantir que pontua o máximo possível. Vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, poderia o parágrafo começar com na canção que país é este, Legião Urbana? Não podia. Poderia, mas isso não cumpriria um dos 77 pontos para você tirar nota 1000 na redação, que é o seguinte: a sua redação obrigatoriamente precisa ter uma oração invertida. E aqui tem uma oração invertida, porque tem um verbo, decorrer. A sua redação precisa obrigatoriamente ter uma série de coisas que você não sabe que precisa. Por exemplo, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, ó, assim faz necessário, com o fito de mitigar as consequências intrínsecas ao problema na contemporaneidade do país, a análise dos fatores que agravam o cenário atual. Pode até parecer que tá meio esquisito, não parece? Sabe por quê? Porque essa oração do meio, com o fito de mitigar as consequências intrínsecas na contemporaneidade do país, é uma oração subordinada de finalidade intercalada, ou seja, ela está entre duas orações. Percebe que aqui tem um verbo, aqui você também encontra outro para analisar. Então, o que acontece? Isso é pré-requisito para a redação tirar nota 1000. Você tem esses 77 pontos do manual de correção e cada ponto aqui foi estrategicamente pensado com base nisso. Mas continuando, agora você entendeu como que eu fiz cada parágrafo. Eu fiz várias possibilidades para cada parágrafo. Resumo da obra, o que aconteceu? O aluno, ele vai simplesmente preenchendo os parágrafos que ele quer aqui. Então, ele vai preencher aqui, por exemplo, aqui ele gosta do cinema. Não, vamos colocar um outro, vamos colocar o filosófico. Ele quer o parágrafo filosófico. A plataforma já puxa o parágrafo filosófico para ele, da base de dados de dezenas e dezenas de parágrafos que existem dentro da plataforma, que foram um a um elaborados, corrigidos, para saber se está cumprindo todos os pré-requisitos do Enem. Então, vou lá para meio ambiente, vou selecionar, igual que vocês querem. Eu vou colocar aqui Émile Zola. Vamos lá, literário. Ele já aparece. E todos muito bem escritos. Depois vocês dão uma lida aqui, ó. No decorrer do romance, a Terra, Émile Zola, escritor francês, expõe uma dinâmica predatória. A metamorfose da natureza em mero recurso de posse, desprovida de valor intrínseco e subjugada à ganância da acumulação. Apesar de errôneo, não vou continuar, só para você entender como que foi feito. E assim, o aluno vai preencher todos os parágrafos. Depois ele vai preencher os argumentos. Eu vou preencher aqui, qualquer um, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Vou preencher alguns aqui. E assim ele preenche, ele seleciona qual parágrafo ele quer usar para a base dele de 16 parágrafos. E ele vai selecionar a intervenção também. Aqui eu vou usar pode ser a político-legislativa. Tanto faz. Todos os parágrafos estão muito bem escritos, vão ser bem articulados. É só para você atingir um objetivo que eu vou te explicar agora. Quando você preenche esses 16, tanto que aparece aqui, ó, 7 de 16, você tem que preencher os 16. Acontece uma mágica. A análise combinatória da matemática entra em ação. Ou seja, é impossível alguém escrever o mesmo texto que o seu. Resumo do que está acontecendo aqui na sua frente agora. Você tem o parágrafo que eu já desenvolvi, que já está tudo conforme o manual de correção do INEP, os 77 pontos que precisa para tirar a nota 1000. Estão prontos aqui. E esses parágrafos podem ser como se fossem seus. Por quê? São como se fossem autorais, porque cada pessoa vai ter a sua estrutura de parágrafos. Eu fiz até uma conta de probabilidade para você entender. Olha aqui o que eu coloquei aqui do lado. Sua redação é única. Seu texto é um entre 303 bilhões de possibilidades. Então o método, ele dá 303 bilhões de textos possíveis. Impossível duas pessoas terem o mesmo texto. Tanto que eu fiz outra conta, que também é um tanto quanto chocante, que é cerca de 6.000 vezes mais fácil
ganhar na Mega Sena do que 2 alunos do método escreverem o mesmo texto. Resumo, os alunos conseguem fazer uma redação basicamente autoral dele, específica ao tema, tendo tudo pronto antes do Enem, como se fosse um modelo Coringa. Mas não é modelo Coringa. Por quê? Porque é específica, os repertórios são específicos ao tema, não tem nada de genérico, não existe a possibilidade, é possibilidade zero de um corretor punir você, porque é um texto totalmente escrito como se você tivesse escrito do zero. É uma forma que eu encontrei de driblar tudo que vem acontecendo no Enem, ainda mais nesse ano, que eu não sei se você ficou sabendo, mas muita gente que estava acostumada a tirar mais 900 pontos foi muito mal nesse ano. E eu não quero que ninguém fique dependendo de sorte, de criatividade, do corretor para ir bem. Até porque, se você seguir o que está aqui, está preenchendo 100% do que está no manual de correção. Então, não tem erro. E é isso. Eu vou fazer até uma analogia para você entender. O modelo Coringa é como se você tivesse uma roupa para ir para qualquer ocasião. Pode ser a melhor roupa do mundo, você fazer um texto muito bom. Então você usa lá um terno chique demais da conta. Mas imagina se um dia você precisa ir para a praia. Ou seja, se o tema não é adequado para aquela ocasião. Vai ficar horrível. Você de terno na praia. Agora com o modelo camaleão é diferente. O aluno tem uma base de 16 parágrafos, ele seleciona quais 4 ele vai usar dentro do dia do Enem. Isso faz com que ele tenha como se fosse um guarda-roupa, com em vez de uma peça de roupa, 16 peças de roupa. Então ele tem uma roupa para praia, ele tem uma roupa para ir para o shopping, uma para ir para a faculdade, e assim vai. Então ele se adequa muito melhor. E é o que acontece com você, você se adequa 100% ao tema utilizando essa estrutura. E isso permite você tirar mais 900 pontos, porque está tudo preenchido conforme a manual de correção, em menos de 1 hora, porque o texto está pronto, basta preencher algumas lacunas, e independentemente do tema, porque você tem todas as opções para todos os temas. E assim você consegue atingir esses 3 objetivos. Certo? E uma coisa importante é que o método camaleão que eu estou te mostrando agora, ele é simples e eficaz para você dominar a redação de uma vez por todas. Mesmo se você estudou a vida inteira em escola pública, mesmo se você tem muita dificuldade em redação, mesmo se você tem o mesmo problema que eu tinha de travar toda vez que vi uma folha em branco, mesmo se você não é um especialista em filosofia, sociologia, porque já está tudo pronto, já os repertórios já estão muito bem escolhidos para que você precise. E hoje, em específico, a gente está em um momento muito especial. Por quê? Porque eu estou lançando essa tecnologia. O que você está vendo aqui não existe. Não existia até o dia de hoje. Por quê? Porque eu fui desenvolvendo isso ao longo do tempo. O que eu antes usava e fui testando era o que eu tinha, né, dos meus 16 parágrafos. Agora não. Tem uma estrutura em que é impossível 2 pessoas fazerem o mesmo texto. E eu não tenho de verdade a menor ideia de quanto que eu vou disponibilizar essa plataforma de novo, até porque é muito corrido e eu não sei, não tenho previsão para isso. Pode ser que eu disponibilize? Pode ser que não. Eu não vou deixar já firmado isso. E hoje, quem tiver interesse vai poder ter acesso a toda essa tecnologia, a toda essa ferramenta já pronta, já validada, já testada para a redação do Enem. Lembrando que não é só isso que tem aqui dentro. Eu desenvolvi toda essa tecnologia para que você consiga, da melhor forma possível, aplicar tudo isso no dia do Enem. Então, vou mostrar um pouquinho mais aqui por dentro para você entender melhor. Aqui tem a seção início da plataforma. E vamos lá, aqui tem as aulas, aqui eu ainda vou publicando todas as semanas, sobre o método, como utilizar a estrutura do método camaleão na prática. Então, como que você vai preencher as lacunas, quais parágrafos você vai selecionar no dia, tudo sobre como usar a plataforma está aqui dentro. Daí tem um módulo também de gramática, onde você vai ter aulas de gramática para não errar aquelas partes de preencher,
Tem um professor aqui muito bom que já dá aula de redação há 14 anos, que é o professor Joap. A gente fez uma parceria para conseguir disponibilizar essas aulas todas de pontuação e de muitas outras coisas que ainda virão. Você tem acesso a tudo isso. Lembrando que você tem acesso a vários materiais também. Tem a apostila do método que eu explico como que cada parágrafo foi desenvolvido e várias outras coisas. Tem a apostila de gramática, que é para você acompanhar todas as aulas de gramática. Tem ainda esse checklist da redação nota 1000, que são, de fato, aqueles 77 pontos que você precisa pontuar para tirar 1000 na redação. Então, 77 pontos para cada uma das competências tá aqui, dentro desse material. E aqui uma parte que é a mais interessante, a que eu mais gosto e a que deu definitivamente mais trabalho para fazer. Lembra que a gente selecionou os parágrafos que a gente vai utilizar? Agora a gente vai utilizar e dentro da plataforma tem tudo pronto para conseguir utilizar. Aqui você vai ter temas da plataforma e temas que já caíram no Enem. Tem ainda a opção de você colocar um tema personalizado, que é o quê? Se você tiver um tema no cursinho, na escola e quiser fazer aqui, você pode. Então, por exemplo, igual eu falei, gestão do lixo no Brasil. Eu venho, adiciono, crio o tema e já posso fazer minha redação. Mas hoje eu não vou fazer aqui essa aqui, eu vou mostrar para você aqui as outras, que são temas da plataforma, que foram desenvolvidos e ainda vão vir muitos outros temas. E aqui também temas que já caíram no Enem para você treinar cada um deles dos vários temas que já caíram no Enem. Eu vou abrir aqui um tema da plataforma para mostrar para você como que funciona na prática. Os desafios, pode ser esse aqui, os desafios para enfrentamento da saúde menstrual como questão de saúde pública no Brasil. Aqui do lado, você vai ter a proposta de redação. Você abre e tcharam, você já tem acesso a uma proposta exatamente no molde que é do Enem. Aqui tem 5 textos motivadores para você ler e se inspirar para fazer a redação. Feito isso, vamos lá fazer a redação. Então você agora vai fazer o quê? O único trabalho seu é selecionar quais parágrafos que são seus, a sua base de 16 parágrafos que você vai usar. Então eu vou lá, introdução. Como é saúde menstrual, questão de saúde pública, eu vou utilizar a introdução de saúde. Aqui apareceriam as 7, não apareceu as 7 porque eu não selecionei ainda as 7 que eu quero. Se eu selecionar aqui, por exemplo, educação, vou mostrar para provar para vocês que está funcionando. Se eu colocar aqui educação e for aqui, ó, pronto, tcharam, já está aparecendo educação. Vai aparecer todas quando você preencher todas. Então eu vou lá e vou usar a introdução de saúde. E aqui está já o parágrafo inteiro de saúde. Desenvolvimento, eu vou usar como argumento quais as causas para o problema, eu vou ter que pensar na hora. Posso usar a negligência do Estado, posso usar a normalização de mazelas sociais. Poderia usar outros, aqui eu selecionei esses 2 só para mostrar para você como que a plataforma funciona. E a intervenção, eu vou usar a minha de base estatal. E pronto, aqui já tem a sua redação com os 4 parágrafos. Basta você preencher as lacunas. E aqui cada lacuna está muito bem explicado o que você tem que preencher na hora lá da sua redação. E você vai conseguir preencher em tempo real da forma que você preferir. Isso, qualquer uma das lacunas. Feito isso, você pode até clicar aqui nesse botão e imprimir sua redação ou até colocar aqui para ser em PDF para você baixar essa redação que você acabou de fazer. Certo? Assim que funciona e você consegue preencher essa redação e atingir aqueles 3 objetivos que eu estou falando com você desde o começo da aula. Isso vai te dar muito mais segurança para fazer a redação do Enem, porque já vai estar tudo pronto, você vai estar seguro para fazer para qualquer tema. Uma outra coisa também que tem aqui dentro da plataforma é essa seção de mentorias, que também faz parte dentro da plataforma. Uma coisa importante também, que vocês podem ter pensado, é o aluno, por exemplo, como que vai fazer para decorar esses 16 parágrafos. Isso é muito simples. Tem toda uma estratégia a ser seguida, que inclui, são 2 técnicas que eu uso e que eu passo para os meus alunos, que se você seguir bonitinho, 2 dias, no máximo 3, você consegue memorizar esses parágrafos. Até porque o jeito que eles estão estruturados também é um jeito já feito para você conseguir memorizar. Você vai conseguir entender isso melhor depois. Então, quanto a isso, é muito tranquilo mesmo. Tipo assim, não tem problema nenhum quanto a isso. Daí, uma coisa interessante também que eu adicionei aqui foi a seção de mentorias, que eu acho que vai ajudar muita gente.
a gente fugindo um pouco aqui de redação, não, assim, até vai ter algumas coisas de redação, mas a priori o que eu pensei é de colocar algumas mentorias. Eu ainda não sei se vai ser mensal, como que vai ser, mas vai ter essas mentorias com estratégia de estudos, ou a gente dê uma mentoria, por exemplo, de redação, pode ser com um professor de redação, uma pessoa que vai dar uma aula de gramática para vocês, pode ser comigo mesmo, passando alguma coisa mais estratégica, pode ser ainda que eu quero incluir, que vai ser muito interessante para os alunos, que é a pessoa ter acesso a mentorias com outros estudantes que foram aprovados em cursos concorridos como medicina e passar para vocês estratégias de estudo. Então, não só focado ali na redação, mas de estudo em si. Como estudar, quanto tempo seguido estudar, quanto deve ser o intervalo de tempo de estudo, como parar de procrastinar, assuntos como esse, para você conseguir ser aprovado no menor tempo possível. Aqui também tem uma seção de ajuda, você pode tirar suas dúvidas pelo e-mail oficial. E aqui o modo Dark, tem gente que gosta, então eu adicionei. Eu prefiro o modo White. Mas, no geral, é assim que está a plataforma. E eu fiz um bônus também para quem fizer parte dessa nova turma do Redação Camaleão. Eu fiz um bônus muito especial, que é o quê? Os 10 primeiros que fizerem parte dessa nova turma vão ter acesso a um bônus que vai ser o quê? Eu vou tirar um dia e fazer uma mentoria com todos esses 10 alunos. Vou selecionar um aluno e a gente vai traçar o tempo que demorar. Pode ser 3 horas, pode ser 5 horas, pode ser 8 horas seguidas, não importa o tempo que precisar. A gente vai traçar todo o planejamento para esse aluno passar na faculdade que ele quer, no curso que ele quer. Não importa o curso, não importa a faculdade. Ele vai ter traçado todas as metas que ele precisa bater para atingir esse objetivo. Então a gente vai lá, abrir a agenda e eu vou traçar junto com ele metas anuais, trimestrais, semestrais, mensais, semanais, diárias, para ele conseguir atingir esse objetivo e também passar tudo que ele precisa saber para atingir esse objetivo o mais rápido possível. Isso considerando o fato de que estudar por estudar não resolve. Tipo assim, tem muitas nuances envolvidas na aprovação do Enem, ainda mais que está cada vez mais concorrido, está cada vez mais difícil conseguir uma vaga. Então, se não for diferenciado, não tiver uma estratégia muito bem consolidada, fica muito mais difícil passar. Então, eu fiz esse bônus para ajudar o pessoal que entrar no método. Agora eu vou falar um pouco do preço, né, dessa tecnologia, dessa plataforma, para quem quiser ter acesso a tudo isso que está aqui já pronto, já funcionando, validado. Eu pensei muito sobre o preço, sobre o quanto cobrar, porque, por um lado, a plataforma assim, deu muito trabalho. Eu já estou há anos desenvolvendo isso. Tem que chamar programador para revisar coisa, tem que desenvolver tecnologia que é caro, tem que pagar uma série de coisas para a plataforma funcionar. Eu tive que dedicar horas e horas, assim, se eu fosse chutar aqui, milhares de horas para desenvolver todos os parágrafos. Eu tive que pagar professor para analisar esses parágrafos. Eu tive que pagar professor para dar as aulas que tem aqui dentro. Então, o custo de tudo isso foi grande. Mas, por outro lado, eu quero disponibilizar isso para o maior número de pessoas possíveis para conseguir utilizar esse método e ficar muito mais seguro para o dia do Enem, na hora de fazer a redação. Então, eu cheguei a analisar, para você ter uma noção, 5 aulas particulares em média de redação, você pagaria ali 750, pelo que eu pesquisei ontem de manhã. E o professor não vai te dar uma estratégia completa, ele não vai te dar tudo para você conseguir atingir esses 3 objetivos, mais de 900 pontos para qualquer tema em menos de uma hora. Ele vai apenas te passar a estrutura ideal de redação para o Enem e você ainda corre todos aqueles riscos de escrever tudo do zero, continuar fazendo a redação, tendo que pensar tudo na hora, travando, olhando aquela folha em branco e dando um pânico em você. Mas eu cheguei à conclusão de que eu não cobraria nem essas 5 aulas particulares. Hoje o preço para você fazer parte e ter acesso a essa tecnologia, ou seja, receber o login e a senha e poder usufruir de tudo que tem aqui dentro, inclusive das mentorias que vão ser disponibilizadas, vai custar 12 vezes de R$ 51,40 ou R$ 497 à vista. 497 à vista, repetindo o valor.
E para quem está na dúvida se deve ou não deve entrar, eu fiz uma garantia um tanto quanto especial que eu acho que vai te dar uma animada. Na verdade, eu vou tirar todo o peso das suas costas. O que eu decidi fazer? Eu vou dar uma garantia incondicional, que é o quê? Uma garantia, para ser sincero, que é obrigatório por lei, de que se você não gostar de qualquer coisa dentro da plataforma, Lúcio, eu não gostei dessa fonte, eu não gostei desse interrogação, eu não gostei da sua logo, literalmente qualquer coisa, dentro de 7 dias você pode pedir o seu dinheiro de volta. Isso é por lei, não sei se você sabe, mas qualquer produto digital tem que ter 7 dias de reembolso. Mas o que eu fiz agora, uma garantia muito especial para tirar todo o risco de você se preparar com a plataforma. O que eu fiz? Eu pensei o seguinte: você vai aplicar tudo que está aqui dentro do método Camaleão. Então, os parágrafos, vai ver as aulas e tudo mais. Se chegar lá para metade do ano, mais ou menos, e você não estiver tirando com constância, sempre, mais de 900 pontos na sua redação, em menos de 1 hora e para qualquer tema, eu vou fazer um combinado com você. Você só vai me mandar uma mensagem e a gente vai marcar uma mentoria. Eu vou te dar uma aula com tudo que você tem que corrigir para atingir esses 3 objetivos. E a partir desse ponto, você vai voltar a fazer redação. Se no dia do Enem, mesmo assim, com tudo que foi feito, você não conseguir tirar mais 900 pontos, eu vou devolver literalmente todo o seu dinheiro de volta. Então fica assim estabelecido. Ou você tira mais 900 pontos em menos de 1 hora para qualquer tema, ou eu devolvo todo o seu dinheiro, porque eu não quero deixar esse peso nas costas suas. Eu vou literalmente colocar esse peso nas minhas costas, porque eu confio no que está aqui. Isso aqui não foi de um dia para o outro que surgiu, são 4 anos desenvolvendo e, como eu disse, muita coisa envolvida, muito processo, muita estrutura para desenvolver e chegar hoje no que é a plataforma. Então é isso. Quem tiver interesse de fazer parte dessa nova turma, de entrar no Método Camaleão, eu vou mandar o link dentro do chat do YouTube. Depois tem até o link também. Vai ter o link lá no grupo de WhatsApp. Eu vou enviar também. Mas eu vou deixar aqui o link já no chat. E lembrando que você, hoje, tem 3 alternativas que você pode seguir. Você pode continuar fazendo redação do zero, continuar estudando pelo método tradicional, ou ainda usando o modelo Coringa, e correr grandes riscos de você perder o seu ano de estudo por causa da redação, depender de sorte, de criatividade, ficar literalmente travado na redação, com medo, angústia, ansioso. Não é o que eu recomendo. A segunda opção é você seguir o caminho sozinho. Pegar o que você aprendeu hoje aqui e desenvolver todas as suas estratégias sozinho. Você pode conseguir fazer? Pode, mas vai ser muito custoso, muito trabalhoso e ainda, muito provavelmente, você não vai ter os 77 pontos que tem que ter na sua redação obrigatórios para tirar nota 1000 na sua estrutura. E tem o terceiro caminho que você pode fazer, que é comprar hoje a tecnologia Redação Camaleão, sem risco nenhum, porque, como eu disse, eu coloquei o risco na minha mão, nas minhas costas. É um caminho mais barato, mais rápido e sem risco para você atingir os mais 900 para qualquer tema em menos de 1 hora. Se você fizer o que você tem que fazer e não tiver resultado, como eu disse, eu vou devolver todo o seu dinheiro. Então é isso. Eu agradeço muito pela atenção de todo mundo. O método é esse, era o que eu queria mostrar para vocês. Eu espero do fundo do meu coração que eu tenha ajudado o máximo, que eu tenha conseguido elucidar, pelo menos desenvolver a criticidade em você, de pensar melhor se realmente é melhor seguir utilizando os métodos convencionais. Eu acho que eu consegui ser feliz nesse sentido. Eu agradeço muito a sua atenção e a gente se vê lá no Redação Camaleão.